partir do versículo 15, amém? Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, porque sabemos que tentamos, acordamos e levantamos porque o Senhor nos sustentava. Eu creio que não existe milagre melhor do que estarmos vivos, irmãos, aqui cultuando a Deus. Muitas das vezes queremos ver coisas grandiosas na nossa vida, mas só de nós estamos vivos, irmãos, e temos mais uma oportunidade de estarmos cultuando a Deus, e ainda não ficar esperança, porque ainda há esperança para a focada, ainda há esperança, irmãos. Muitas das vezes não acreditamos naquilo que Deus quer para a nossa vida, muitas das vezes achamos tarde demais, aleluia, pelo lugar que nós estamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, aleluia, Ele não age conforme o tempo. O tempo está em tuas mãos. Então sabemos, aleluia, que o tempo está nas mãos do Senhor. E tudo que, aleluia, que Deus vai fazer no tempo dele e na hora dele. Não é no tempo, não é no teu tempo, aleluia, que Deus vai agir, mas sim no tempo dele. Glórias a Deus. Todos me compraram? Amém. Glória a Deus, aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí na sua Bíblia. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros, de fogo, em redor de Eliseu. Amém? Pode tomar os nossos assentos. Aleluia. Glorificando, exaltando o santo nome de Jesus. Amada igreja, estamos mediante, aleluia, uma palavra profética. A palavra do Senhor, aleluia, o livro é uma profecia para nossas vidas, e nós temos que crer neste livro da profecia. Um livro que continua trabalhando, operando, libertando, curando, restaurando. Um livro, aleluia, como diz a palavra do Senhor, a minha palavra é viva e eficaz. Então, aleluia, como ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, nós vamos vendo que ela vai penetrando, ela vai corrigindo, ela vai moldando, ela vai capacitando, ela vai trabalhando, aleluia, nas medulas, juntas e ossos, e ela discerne todos os pensamentos, meu e seu. Então nós estamos mediante uma palavra de Deus viva e eficaz para a nossa vida. Se hoje estamos aqui é porque nós escutamos uma palavra profética, escutamos a palavra do Senhor, a palavra que constrange, a palavra, aleluia, que muitas vezes, aleluia, nos trabalha de uma maneira sobrenatural que, aleluia, nós não entendemos. Enquanto, aleluia, o mundo tenta imputar algo na nossa vida de fora para dentro, a palavra, ela começa, aleluia, a trabalhar de dentro para fora, para nos colocar e nos posicionar, aleluia, na presença de Deus e no caminho dele. Amada igreja, estamos aqui, aleluia, no segundo livro de Segunda Reis, capítulo 6, onde vai narrar, aleluia, a história de Eliseu, profeta Eliseu. O profeta Eliseu nós conhecemos, aleluia, muitos pregadores já pregaram sobre Eliseu aqui neste ministério. E nós vamos vendo que é uma palavra muito conhecida de Primeira Reis e Segunda Reis, que vai narrar a história dos profetas. O profeta Elias, aleluia, a qual foi arrebatada uma carruagem de fogo, e ali, aleluia, concebeu um som dobrada para Eliseu, para que ele pudesse propagar e continuar a caminhada com Cristo, continuar aquilo, aleluia, que Deus tinha outorgado para Elias. Então, aleluia, Eliseu, aleluia, continua com a obra de Deus.
continua, fez uma grande escolha. Que escolha é essa? Seguir a palavra de Deus. Quando Elias, aleluia, chama Eliseu, então Eliseu, aleluia, abandona tudo, largou tudo, vendeu, aleluia, o seu rebanho, matou, deu aos pobres, aleluia, falou: eu vou seguir este caminho. E é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Que nós viemos, aleluia, e está inteiramente, aleluia, com o coração íntegro a Ele. Não é que Deus quer que a gente abandone pai, filho, mãe, não é isso. Deus quer que a gente prioriza o reino, prioriza a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando priorizamos Deus, aleluia, então Deus trabalha na nossa vida de uma maneira sobrenatural, porque o nosso Deus é Deus de relacionamento. Então Ele procura pessoas, aleluia, que queiram um relacionamento com Ele, para poder, aleluia, mostrar tudo aquilo que Ele quer fazer no meio do povo. Glória a Deus. Então Eliseu, aleluia, ele escolheu a melhor parte. Escolheu seguir a Deus. Escolheu, aleluia, estar no caminho de Cristo. Escolheu, aleluia, ser um profeta nas mãos do Senhor. E nós vamos vendo, aleluia, que ser profeta não é fácil. Porque hoje em dia nós estamos vendo, aleluia, uma base de profetas que vai mediante ao contrário, aleluia, da palavra de Deus. Profeta de carro, profeta de bênção, profeta de mansão, profeta de um monte de coisa, aleluia, canais. Mas, aleluia, nós vamos vendo, aleluia, que os profetas, aleluia, biblicamente falando, eram levantados para corrigir, para redarguir, para instruir o povo em justiça, para que o povo pudesse andar conforme a vontade de Deus. Porque se andamos conforme a vontade de Deus, então, aleluia, nós vamos almejar o céu e aquilo que Ele tem prometido para mim e para a tua vida. Deus não morreu numa cruz, aleluia, para nos dar um carro. Deus não morreu numa cruz para nos dar uma casa. Deus não morreu numa cruz para nos dar uma boa condição social. Não. Se nós obtivermos, aleluia, com o suor do nosso corpo, amém, glórias a Deus por isso. Mas o que eu quero falar é que, biblicamente, Deus não morreu numa cruz. Jesus não morreu numa cruz para nos dar isso. O que Jesus fez é nos dar a condição, aleluia, de nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar uma condição de salvo. Salvo em quem? Salvo nele. Porque a palavra do Senhor diz assim, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Podemos seguir qualquer tipo de caminho, aleluia, mas não vamos dar em nada, porque Ele é o único caminho. Ele é o único mediador, aleluia, dos homens e de Deus aos homens. Aleluia. Então nós temos Cristo. Quando falamos de profetas e de profecias, vamos falando de uma grande missão, aleluia, que é otorgada para os missionários ou para o profeta. A missão de profetizar, a missão de ser um canal de bênção para o povo de Deus. É para isso que Deus chama eu e você, para ser um canal. Que canal é esse? Aleluia. Para poder, aleluia, transmitir a mensagem de Deus ao povo. E que mensagem é essa? A mensagem de restituição, a mensagem de salvação e a mensagem, aleluia, que Deus tem preparado algo para mim e para você que não cabe nessa terra. É algo celestial que Deus tem preparado para mim. Porque, aleluia, a palavra diz assim: o que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem, é tudo aquilo ao qual Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam segundo os seus decretos. Então o que Deus tem preparado, igreja, para mim, para você, aleluia, não chegou na nossa visão e no nosso coração. Muitas das vezes estamos almejando coisas carnais, coisas materiais, aleluia, que vão se passar. A palavra do Senhor diz assim, que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Glórias a Deus. Então, qual era a missão do profeta? O profeta, então, aleluia, era separado e capacitado para ser mediador de Deus aos homens. Então, aleluia, nós vamos ver um trabalho de Deus no meio do profeta. Porque o profeta era separado, o profeta era capacitado para poder, aleluia, levar o evangelho, levar a palavra de Deus aos homens. Que não era uma situação fácil. Hoje ser um caminho, aleluia, ser um propagador do evangelho não é fácil. Muitos que, aleluia, zombam, muitos que não querem escutar, muitos, aleluia, por conta, aleluia, dos falsos testemunhos que tem visto por aí na terra, começam a zombar daqueles que pregam verdadeiramente o evangelho.
Então, aleluia, ser boca de Deus na terra, ser, aleluia, profeta não é fácil. Hoje estamos mediante, aleluia, profetas que são levantados, aleluia, para pregar coisas terrenas. E nós vamos vendo que Deus não levantou pessoas para pregar carro, casa, bênção. Não é para isso, irmãos. Nós vamos vendo, aleluia, que antigamente, quando se levantava um profeta, o povo tinha medo de profeta. Por que tinha medo? Porque o profeta, ele vinha com dois propósitos. Ele vinha com o propósito de corrigir o povo, ou então ele vinha com o propósito de julgar o povo. Ele vinha com o propósito de salvação ou julgamento. Esse era o anúncio do profeta. O profeta, ele vinha, aleluia, para poder instruir o povo no caminho de Deus. Então ele trazia a mensagem de correção ou de julgamento para o povo. Era isso que iria acontecendo, aleluia, no Antigo Testamento, aleluia, nos livros dos profetas. E nós vamos vendo, aleluia, mediante a palavra de Deus, que a liturgia, muitas das vezes, aleluia, ela está se distorcendo, aleluia, mediante a palavra de Deus. Então nós vamos vendo, aleluia, profetas que são levantados no tempo de hoje para profetizar coisas que Deus não ortogou ao profeta. Porque a vontade de Deus é que o povo vai para o céu. O que adianta o homem conquistar casa boa, conquistar carro bom? Nada contra isso, porque o que não pode é o nosso coração que está nessas coisas. A própria Jesus fala que é mais fácil, aleluia, um cabelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil. Por quê? Porque muitas das vezes o coração do homem fica naquilo. Se tem um carro bom, o coração do homem ficar no carro bom, o carro vai passar, as coisas vão passar, e o homem também passar com essas coisas. Então, aleluia, é algo que eu tenho constituído no meu coração. Se Deus me der, se Deus proporcionar no meu coração, e Deus conceber, glória a Ele. Mas se Ele não me conceber, glória a Ele. Porque toda honra e toda glória tem que ser a Ele. O que Deus me levantou é para continuar adorando, é para continuar glorificando, é para continuar buscando, é para continuar descendo, aleluia, aos pés de Cristo, para Ele me transformar. Porque sabemos que estamos mediante de homens, não santos, nós somos santificados pela palavra que é pregada, mas nós somos pecadores dependendo de Cristo. E sabemos, aleluia, que Ele é o único que pode tirar o nosso pecado, pode nos limpar, pode nos, aleluia, repreender todo o mal sobre a nossa vida e pode nos dar uma vida nova. Porque é isso que Deus faz na minha e na tua vida. Ele vem nos conceber vida nova. Assim como diz o salmista no 119, luz para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aleluia, quando olhamos para as Escrituras, nós somos separados para ter a diferença nessa terra. Nós somos separados para andar agora conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso que quando nós fazemos a vontade de Deus, agora Deus vai trabalhando ao nosso favor. Amada igreja, nós vamos vendo profetas, e que nem Eliseu é um dos profetas que eu vou lendo e a gente vai meditando quando vai narrando a história de Eliseu. Um profeta que largou o seu convívio, largou os seus afazeres para poder estar diante de Deus. E ele, nós vamos vendo, aleluia, que quando Elias sobe, ele pede uma coisa para Elias. Ele fala, Elias pergunta para ele, me peça o que quiseres que eu te darei. Então Eliseu fala, Senhor, me dê porção dobrada da porção. Hoje muitas das vezes queremos pedir, aleluia, riqueza, carro, casa, chave de não sei o que, chave de fazenda, chave de casa, queremos pedir um monte de coisa. Mas o que Eliseu pediu foi porção dobrada. Porção dobrada da unção que ele tinha, que carregava sobre a vida dele, para profetizar, para ser um canal de bênção entre o povo e, para o mais importante, ser salvo. Porque não adianta nada, aleluia, nós, aleluia, alcançarmos o mundo todo se perdermos a nossa salvação. Porque sabemos que a salvação é individual. Podemos ter todos os dons nessa terra, mas se nós não tivermos, aleluia, o amor e tivermos o posicionamento que Deus quer, então tudo que nós temos acaba sendo em vão, igreja. Por isso, aleluia, que ainda há uma transformação. A igreja foi instituída para isso. A igreja foi instituída para transformação, para capacitar o povo, transformar o povo e enviar o povo. Mas enviar o povo para onde?
para os lugares, para enviar para fazer o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Muitas das vezes queremos ficar sentados nessas cadeiras, aleluia, e não queremos fazer nada, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou somente para ser ouvintes da palavra dele. Deus tem nos chamado para ser praticantes da palavra dele. E tudo isso na nossa vida tem um processo. E que processo é esse? Um processo de santificação. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Então nesse processo de santificação precisamos estar aqui aprendendo. Nós vamos ver, aleluia, que no livro de Reis vai falar também da escola, aleluia, a escola de profetas. A escola onde era instruído e capacitado os profetas mirins, aqueles que queriam também tomar um posicionamento e querer também ser canal de bênção na vida do povo. E ali nós vamos vendo, aleluia, glorificar e exaltar esse santo nome de Jesus, que Eliseu também tinha essa escola, ensinava alguns jovens a também, aleluia, a profetizar, e aleluia, ia meditar e ficar no posicionamento de Deus. Amada igreja, nós vamos vendo, aleluia, glorificar e exaltar o seu nome de Jesus, que depois da divisão dos reinos, nós vamos vendo que o reino de Israel é dividido, aonde tem a divisão do reino do norte, se transformou o reino do norte e reino do sul. O reino do norte constituído, aleluia, por Israel, onde ficaria Samaria, e o reino do sul, onde ficaria Judá. Então, aleluia, segundo a Reis, ele vai narrar a história de Eliseu e de outros profetas Elias ali nesse reino, no reino do norte, Samaria. E quando Eliseu está ali, aleluia, profetizando, tinha um rei ali. Mas antes de chegar, aleluia, na mensagem, eu quero falar do propósito que tinha o profeta. Porque o profeta era levantado, não era de qualquer jeito, ele tinha que capacitar, e ele tinha propósito a cumprir também na presença de Deus. E quais eram os propósitos, aleluia, estabelecidos na vida do profeta? Nós vamos ver aqui alguns propósitos. Aleluia. Primeiro, proclamar a palavra de Deus. O que era proclamar a palavra de Deus? É transmitir as mensagens divinas ao povo. Então, aleluia, o profeta era um transmissor da mensagem de Deus. Ele tinha que transmitir a palavra de Deus. Ele tinha que ser um canal, aleluia, entre Deus e os homens. E ali nós vamos vendo, aleluia, Jeremias, no seu capítulo 1, versículo 7 a 10, aonde Jeremias também, aleluia, é levantado para ser um canal de bênção e para também transmitir a palavra de Deus. Aonde Jeremias, capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas que eu sou uma criança, porque onde quer que enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Então, aleluia, quando Deus levanta Jeremias, é com propósito, é para levar a palavra de Deus para o povo. Então, era uma das regras básicas do profeta naquele tempo. Outra regra era chamar o povo ao arrependimento. Então, era outra coisa, aleluia, que o profeta tinha missão: chamar o povo ao arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não há renúncia. E se não tiver renúncia, não há salvação. Então, para isso, aleluia, que o profeta era chamado. Então, aleluia, o profeta também chamava o povo ao arrependimento. O que é chamar o povo ao arrependimento? É convocar o povo a se afastar do pecado e voltar para Deus. Aleluia. Então, era aleluia, outro propósito do profeta na época é chamar o povo ao arrependimento e lembrar que tem um Deus e ele tem que retornar para Deus. E ali nós vamos vendo Isaías também chamado como profeta na mão de Deus. Isaías no capítulo 1, versículo 18 ao 20 vai nos dizer assim, aleluia: vinde, então ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eis que tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão os brancos como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor diz: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de rebelião, a justiça habita nela, mas agora homicídios. Então, aleluia, o propósito de Deus é levar novamente o povo a se renunciar,
ao povo, aleluia, lembrar que é um Deus santo, um Deus puro, um Deus íntegro, um Deus reto, um Deus justo, aleluia, que quer levar um povo santo, porque é isso que Jesus vai fazer. Ele vai vir buscar a tua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então é necessário, aleluia, que a igreja passe por esse processo de despoluição. O que é despoluição? De todas as coisas mundanas, todas as coisas que nos tiram da presença de Deus. Estamos vivendo esse processo, estamos passando por esse processo. E nesse processo é necessário que a igreja dê ouvidos à voz do Senhor, escutar a voz do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando ouvimos a mensagem, que é a palavra de Deus, e guardamos a tábua do nosso coração e cumprimos aquilo que Deus quer na nossa vida, então começamos a andar no caminho certo, o caminho justo, o caminho que Deus quer para a nossa vida. Então, aleluia, nós vamos vendo qual era o terceiro propósito, aleluia, do profeta na época: anunciar julgamento e salvação. Então o profeta, ele tinha esse propósito de anunciar também, aleluia, tanto o julgamento ao povo como a salvação, proclamar a salvação ao povo. Então, aleluia, profetizava sobre consequências da desobediência e promessas de salvação. Nós vamos vendo Amós capítulo 3, do 2 ao 8, aonde o profeta Amós é levantado, aleluia, para anunciar o castigo de Israel. Por que Amós foi levantado para profetizar, aleluia, o castigo de Israel? Porque é um povo rebelde. Aleluia! Um povo, aleluia, que Deus levantava, Deus corrigia, Deus mudava, Deus limpava, Deus purificava, Deus colocava em casa, mas o povo se rebeliava novamente e saía para prostituir novamente. Um povo, aleluia, que olhava para as coisas do mundo e esquecia da palavra e de tudo aquilo que Deus, aleluia, tinha prometido para o povo. Então, quando Amós é levantado, aleluia, com esse propósito de o quê? De anunciar o julgamento para o povo. Porque sabemos, aleluia, que o julgamento que o povo ia passar era aquele julgamento do cativeiro babilônico. Que perante, aleluia, o processo que o povo passou, aleluia, na rebelião, então, aleluia, o nosso Deus é Pai. E o Pai, ele corrige aquele filho que ama. Então, quando há uma correção na nossa vida, é porque nós vamos vendo o amor de Deus para a nossa vida. Porque se Ele nos amasse, Ele nos abandonava. E Ele nunca nos abandona. Nós vamos vendo nas Escrituras a palavra de Deus, que diz que, aleluia, nós se afastamos de Deus através dos nossos pecados, mas o Senhor nunca afasta de nós. Ele sempre espera a nossa renúncia. Ele sempre espera que a gente venha, aleluia, voltar para os caminhos dele. Ele sempre está de braços abertos, aleluia, e falando diariamente com o teu povo, para que o povo possa voltar, aleluia, ao caminho dele, à palavra dele, à prática dele, e renunciando o pecado e voltando para o caminho dele, que é o caminho reto e justo. É isso que Deus quer. O último, aleluia, que é o quarto, do propósito, aleluia, do profeta que era levantado na época: guia espiritual. Então, aleluia, o profeta, ele era o orientador do povo em momentos de crise ou incerteza. Então, aleluia, nós vamos vendo o profeta levantando para dar uma direção para o povo, para dar uma direção para aquilo que é reto e íntegro, para aquilo que o povo possa prosseguir. Porque tem muitas das vezes na nossa vida, igreja, que nós estamos tão atarefados e acabamos esquecendo, a luz de tudo aquilo que Deus tem prometido na nossa vida. Então Deus levanta o profeta para nos orientar e nos colocar novamente no caminho dele. Quer dizer, nos dá uma direção. Assim como foi levantado também o profeta Samuel no seu capítulo 1, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, do 15 ao 27. Aonde nós vamos vendo, aleluia, que Samuel, ele levantou-se, aleluia, Deus levantou ele para ser um conselheiro de Saul, e conselhava Saul no futuro rei de Israel. Então, aleluia, quando o primeiro rei, Saul, foi levantado, nós vamos vendo o profeta Samuel aconselhando ele ao caminho que se deve andar. E, aleluia, nós vamos vendo, aleluia, nessa passagem, que quando o rei Saul não tinha sido levantado ainda, mas Deus já tinha mostrado para Samuel que Deus ia levantar ele como profeta, como rei de
de Israel. E quando levanta ele, rei de Israel, então ele vai orientando a Saul o caminho a retornar para casa e tudo aquilo que Deus tinha orientado ele a fazer para que ele pudesse alcançar o reinado. Então nós vamos vendo, aleluia, Deus trabalhando no meio do povo de maneiras sobrenaturais. Mas para que essas coisas venham acontecer, é necessário, aleluia, que a igreja prossiga e continua olhando os mandamentos de Deus. Entramos na mensagem, igreja. Falamos um pouco de profeta, agora vamos mediante essa palavra, aleluia, de 2 Reis, capítulo 6. Irmãos, existe uma guerra travada de Israel e Samaria. Israel, aleluia, e a Síria. Então existia uma guerra travada. Os sírios queriam de todas as maneiras tomar um posicionamento ou então invadir aquele território que era do povo de Deus. Na nossa vida também não é o contrário, nós vivemos guerras diárias. Todos os dias estamos vivendo guerras, pelejas. E muitas das vezes o adversário tenta, aleluia, entrar na nossa casa, no nosso habitat, para tentar nos destruir, para tentar acabar com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. Por isso, aleluia, nós vamos vendo, aleluia, que a Síria fazia guerra. Então, aleluia, nós vamos vendo que o rei da Síria, ele toma conselho de alguns servos seus, para poder criar uma estratégia, ou colocar armadilhas no meio do povo, para que eles pudessem, aleluia, invadir aquele lugar. Mas o engraçado, igreja, que nós vamos vendo Deus trabalhando no meio do seu profeta, Deus usando o profeta como ferramenta de alerta para o rei e para aquele povo, para que não viesse cair nas armadilhas do inimigo. Glória a Deus. Então nós vamos vendo, aleluia, o profeta sendo usado e o profeta sendo revelado a tudo aquilo que o rei da Síria planejava fazer com o povo. Quer dizer, o inimigo trabalhando de uma maneira e criando armadilha para entrar no meio do povo e destruir aquele povo. Mas glorificar e exaltar o seu nome, Senhor Jesus, que o Senhor levanta profetas para alertar o povo. Olha, não vai por esse caminho, não faz assim, porque o inimigo está trabalhando para que você caia, para que você pereça, para que você venha ser destruído. Então, aleluia, nós vamos ver que muitas das vezes o homem erra e pega porque quer, porque Deus levanta uma pessoa para alertar. Deus sempre vai levantar o profeta, uma pessoa para alertar o povo dele, para alertar a igreja dele, o caminho que está andando, para que não venha pecar, para que não venha errar, para que não venha, aleluia, cair nas armadilhas e nas ciladas do inimigo. Amada igreja, nós vamos vendo que o rei ficou tão furioso, que o rei, aleluia, falou com os seus olhos, falou: tem alguma coisa errada. Todas as armadilhas que eu coloco não dá certo. Tudo que eu faço está dando certo. Alguém, aleluia, está trabalhando contra mim. Tem alguém me traindo no reino. Então se levanta um homem e fala: não, Senhor, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que tem um profeta lá. E o profeta, ele alerta ao rei tudo aquilo que o Senhor pensa em fazer com o povo. Então tudo aquilo que o Senhor pensa em fazer com aquele povo, Deus alerta aquele profeta para que venha, aleluia, alertar o povo. Então nós vamos vendo, aleluia, o profeta, aleluia, sendo um canal de bênção na vida do povo. Aonde, aleluia, o profeta era usado poderosamente para alertar o rei os caminhos que deviam andar para não perecer e cair nas armadilhas do inimigo. Então glorificar, exaltar o sobrenome do Senhor, que vai nos dizer, aleluia, que quando o rei, aleluia, ele percebe isso, ele ajunta os seus cavaleiros, os seus carros, os seus exércitos, ele falou: vamos lá, vamos atrás desse profeta, vamos acabar com ele. A mente, aleluia, do rei é o seguinte: se eu acabo com o profeta, se eu acabo com a pessoa que está sendo canal de bênção, aleluia, então, aleluia, o povo se torna vulnerável, a igreja se torna vulnerável. Então foi isso a mentalidade do rei, de acabar com o profeta. E quando, aleluia, nós vamos vendo o rei juntando todo o seu exército ali, aleluia, e acampando naquele lugar onde se constituía o profeta Eliseu, que ele ficava ali em Dotã, uma cidade que aproximadamente ficava mais ou menos 25 quilômetros de Samaria. Então, aleluia, quando o rei ajuda todo aquele exército ali, acampa ali naquele lugar, vai atrás do profeta Eliseu,
Então, aleluia, existia um jovem ali com o profeta. E aquele jovem, ele acorda de manhã, vai tomar sua água, como é de costume. Tem muitas pessoas que acordam de manhã, né? Vai no banheiro, vai tomar uma água. Então o profeta acorda, abre o olho, abre a janela para ver o pôr do sol e vê um monte de gente. O jovem ficou amedrontado, igreja. O jovem ficou com medo daquela situação. Porque o que ele estava vendo era o exército dos assírios acampado naquele lugar para, aleluia, pegar não só ele, não tentar contra a vida dele, mas contra a vida do profeta. Então ele ficou com medo. Então, aleluia, ele entra e vai, aleluia, despertar o profeta para o profeta. Ele vê o Eliseu. Tem um monte de carros assírios, está na porta e vem aqui nos buscar. E quando o profeta vai olhar lá fora, ele olha assim, meu Deus. Ele fala, Senhor, fala, jovem, maior é o que está conosco do que o que está neste mundo, aleluia. Então nós vamos vendo o profeta, aleluia, vindo com aquele jovem, não tinha os olhos espirituais abertos. Muitas das vezes, igreja, a igreja está desse jeito, a igreja está aqui cultuando, mas os olhos estão fechados. Está cultuando, mas não consegue ver o mover, não consegue ver as pequenas coisas que Deus está fazendo no meio do povo. Glória a Deus, era essa a situação daquele jovem. O jovem estava andando com o profeta, o jovem estava aprendendo a profetizar, o jovem estava aprendendo a andar no caminho do Senhor, mas a visão do jovem estava tampada. E quando vamos ver, aleluia, o profeta Eliseu fazendo uma pequena oração, e quando ele observa que maior é o que estava com ele, e aquele jovem não conseguia observar, aleluia, a grandeza de Deus e o que estava perto deles. Então, aleluia, Eliseu faz uma pequena oração. Senhor, eu te peço, abre os olhos desse jovem para que possa ver. E nós vamos ver o poder de Deus na vida daquele profeta. Porque quando o profeta profetiza e quando o profeta faz a vontade de Deus, então Deus faz a vontade do profeta. E aí nós vamos ver uma simples oração. E Deus abre os olhos do profeta. E ali quando Deus abre os olhos daquele jovem, ali aquele jovem percebe a quantidade de carruagens de fogo, aleluia, celestial que estava reunida em volta deles. Então ele percebe que não precisava se amedrontar, não precisava ele estar com medo da situação. Muitas das vezes, igreja, estamos olhando com os olhos carnais, estamos com medo, aleluia, da luta, estamos com medo da tempestade, estamos com medo da maré, estamos com medo, aleluia, do deserto. Mas eu quero falar uma coisa para a igreja: não se sinta amedrontado com o processo, porque maior é o que está contigo nesse processo. Não fique com medo no meio do processo, aleluia, porque maior é o que está conosco, o maior é o que está com a igreja, do que está neste mundo. O mundo tenta, aleluia, criar armadilhas, o inimigo tenta, aleluia, jogar seta, o inimigo tenta colocar pratos, mas maior é o que está conosco, igreja. Por isso, na necessidade de nós orarmos e pedir visões espirituais para Deus, para que a gente possa enxergar a grandeza de Deus, para que a gente possa enxergar as maravilhas de Deus, para que a gente possa enxergar aquilo que Deus tem feito e está fazendo na nossa vida. Mas muitas das vezes queremos criticar, muitas das vezes nós estamos com o coração, aleluia, triste pela situação e queremos criticar, e não observamos as pequenas coisas que Deus já tem feito no nosso meio, na nossa vida. E quando, aleluia, nós vamos vendo quão grande é o Senhor na vida do profeta, na vida do povo dele. Quando Deus abre os olhos daquele jovem, e os jovens aquele jovem começa a observar a grandeza de Deus e a quantidade de carruagens que havia ao redor deles, então ele não teve mais medo. Então o profeta faz uma oração: Senhor, segue esse povo que quer ficar contra nós. Então, aleluia, mais uma vez nós vamos vendo Deus acatando a voz do profeta e cegando ali os cavaleiros, cegando aquele exército. Então, aleluia, nós vamos vendo Eliseu pegando aquele exército e falando: olha, calma, quem vocês procuram não está aqui. Eu vou guiar vocês até o
Então, aleluia, o profeta pega aquele povo, leva até o meio de Samaria, e ali, aleluia, ele faz uma oração: Senhor, abre os olhos deles para que possam ver. E quando, aleluia, eles começam a abrir os olhos e enxergar, eles estão desarmados, estão totalmente cauterizados, aleluia, porque aleluia, maior que está conosco. E quando, aleluia, aquele exército está no meio de Samaria, desarmado e totalmente, aleluia, constrangido com a situação, nós vamos ver o rei falando: olha, essa é a nossa oportunidade, matam eles, desce a espada deles. Mas profeta que é profeta, ele não profetiza a morte de ninguém, ele profetiza a bênção. Ele não quer o mal do seu inimigo, ele quer o bem do seu inimigo. E nós vamos vir falando: não faça isso com eles não, alimenta-os, porque o povo de Deus é separado, igreja. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus não quer o mal do teu próximo. O povo de Deus é levantado para ajudar outras pessoas. O povo de Deus é levantado para levantar outras pessoas, aleluia. Por isso a necessidade do povo de Deus, aleluia, está se preparando cada vez mais, aleluia, para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas aí fora. Glórias a Deus. E quando, aleluia, eles são alimentados, então, aleluia, o profeta fala: olha, agora dispensa eles para o seu Senhor. E quando aquele exército é dispensado, nós vamos vendo o texto nos falando, aleluia, que a guerra cessou naquele lugar. Quer dizer, eu não paguei o mal com mal, eu paguei o mal com bem. E aquele povo, ele reconheceu, aleluia, que ele estava na nossa mão, e eu não tentei mal com ele. Assim aconteceu também, aleluia, com Davi. O próprio Deus permitiu, aleluia, Saul fica nas mãos de Davi com a espada na mão para cortar a cabeça. Mas ele falou: não, eu não toco no ungido do Senhor. Glórias a Deus. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Então nós vamos ver, aleluia, que Deus abençoou aquele povo. E aquele povo, por um período, não teve mais guerras. E como colocamos isso no ministério, irmãos? Irmãos, há uma necessidade do povo de Deus começar a enxergar de novo. Mas, pastor, eu estou enxergando, mas eu não estou falando com os olhos carnais, eu estou falando com os olhos espirituais. É necessário que a igreja volte a enxergar. Mas enxergar o quê? Enxergar os milagres, enxergar as maravilhas, enxergar o processo, enxergar a palavra, enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida. É necessário que o povo volte a enxergar novamente. O Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 19, vai contar a história de Zaqueu, que era um homem que era cego carnalmente, mas, aleluia, era visível espiritualmente. Ele enxergava espiritualmente. Porque enquanto uma multidão andava com Jesus, aleluia, quando Jesus entra naquela cidade, então Zaqueu, aleluia, ele vai e clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vejo que é o único cego que reconhece a soberania de Jesus Cristo, que reconhece, aleluia, o quão grande é o Senhor. Enquanto muitos andam na presença de Deus e não têm esse reconhecimento, muitas das vezes pessoas que não têm conhecimento reconhecem. E aí nós vamos vendo, aleluia, Zaqueu reconhecendo a soberania de Jesus Cristo e reconhecendo também, aleluia, o seu reinado, que ele era filho de Davi, as promessas pais. Então, aleluia, nós vamos ver o que Jesus, aleluia, chama Zaqueu e fala: Zaqueu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, igreja? Então, aleluia, Zaqueu olha para você e fala: quero ver. E aí nós vamos vendo, aleluia, Jesus tocando nos olhos de Zaqueu e devolvendo as visões carnais, porque a espiritual ele tinha. O mais importante ele tinha, que era reconhecer o Senhor como um único e suficiente. É isso que a igreja tem que continuar reconhecendo. É reconhecer o Senhor como soberano.
É reconhecer o Senhor como um único, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É reconhecer o Senhor, aleluia, que tudo pode. Porque eu não posso, aleluia, o presbítero não pode, aleluia, os irmãos não podem, mas o Senhor pode fazer algo por você. Por isso a necessidade de estarmos aqui, igreja, aleluia, continuando adorando e agradecendo o santo nome de Jesus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso não vai mudar quem Ele é, mas pode mudar quem eu e você somos. Por isso, da necessidade da igreja, está cultuando ao Senhor, está glorificando ao Senhor, está abrindo mão de pequenas coisas para poder, aleluia, continuar nessa missão de andar no caminho dele. É fácil? Não é fácil. Não é fácil andar nos caminhos do Senhor. Ele nunca disse que seria fácil. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como Ele venceu, Ele também, aleluia, Ele nos promete a vitória, que nós venceremos. Mas só venceremos, igreja, se nós estivermos nele. Só venceremos se estarmos no caminho dele. Só venceremos se nós darmos ouvidos à mensagem e à palavra dele. Só venceremos se nós continuarmos no caminho que Ele nos concebeu. Caminho de vitória. E que caminho é esse? O caminho dele que é vivo e eficaz. A palavra dele que é viva e eficaz na nossa vida. E nós vamos vendo, aleluia, que quando Deus permite situações na minha e na tua vida, igreja, é para nos capacitar. É para nos moldar. É para nos estruturar como pessoas. Porque é isso que Deus quer na nossa vida. Porque assim, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se tornaram passado. Eis que tudo faço novo. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Coisa nova. Deus quer levantar coisa nova. Deus quer dar um caminho novo. Deus quer trabalhar no meio do povo. Aquilo que a luta da noite contra dia. Deus quer tirar, quer apagar. Agora nova vida. Agora nova história. No nome dele. Agora nós vamos lutar e vamos ser vencedores no nome dele. Porque, aleluia, muitas das vezes queremos lutar com a nossa força. Queremos, aleluia, seguir o caminho dele com o nosso fardo. Mas ele fala: olha, entrega o seu fardo, troca o teu fardo comigo. Porque, aleluia, o meu fardo é leve. Então ele quer trocar o fardo dele conosco, igreja. Para que a gente possa traçar esse caminho. Para que a gente possa continuar neste caminho, a igreja. É necessário que a gente consiga nessa caminhada. Mas para isso, é necessário que a gente possa voltar a enxergar de novo. Porque muitas das vezes queremos glorificar pelas grandes coisas. Mas glorifica a Deus um pouco. Quando você agradece a Deus um pouco, sobre muito Ele te coloca. Quando você continua contemplando a grandeza de Deus aos poucos, sobre muito Ele te coloca. Então, aleluia, continue adorando, continue glorificando, continue acreditando e continue guardando a palavra dele na cava do seu coração. Amém? Vamos colocar no pé. Glórias a Deus. Vamos fazer uma pequena oração para eu botar para os irmãos aqui, fazendo o término. Irmãos, que a gente possa cada vez mais observar os mandamentos de Deus e acreditar que tudo Ele pode naquele que Ele fortalece. Que Ele pode fazer, eu não posso, mas Ele pode. Por isso que a vida do profeta não é fácil, mas a vida do profeta é uma vida de renúncia.